Bom dia a todos. Vamos dar sequência, ao nosso estudo de geografia. Hoje falando sobre a Terra no sistema solar. É uma introdução, Vamos falar sobre a posição da Terra no sistema solar, porque a posição da Terra no sistema solar tem grande influência no nosso dia a dia, né? Quando nós estamos para estudarmos as estações do ano, Primavera, verão e inverno, Nós estamos no inverno. Para também a questão do plantio, de muitas regiões, depende de plantar no período de mais chuva, de menos chuva, e tudo isso. Então, a posição da Terra no universo influencia muito o nosso dia a dia. Então, iremos fazer esse estudo, E também em relação à posição da Terra no universo, no sistema solar, que é o conteúdo da Terra no sistema solar porque é uma região, onde nós temos o Sol como centro e outros 7 planetas que circulam o Sol, Então nós temos o sistema solar. Então, dentre esses planetas que vamos ver aqui na frente um pouco mais, nós temos a Terra, o qual ele tem a base perfeita para a vida da forma que nós conhecemos, Na Terra nós temos na Terra nós temos água em forma líquida, nós vamos ver aqui na frente. Na Terra nós temos temperatura ideal e na Terra nós temos oxigênio em abundância. Outros planetas do sistema que nós vamos ver, eles deles estudados até hoje no sistema solar, nenhum deles tem água em forma líquida. Os que foram encontrados água foi água congelada, Oxigênio também, muito pouco oxigênio, mais outros gases que o ser humano não poderia existir vida, A vida não sobreviveria, outros gases tóxicos e a temperatura ideal, A Terra está numa posição privilegiada para nós termos essa temperatura aí, de variação de 40 graus, 30 graus, que é, claro, que vem a menos temperaturas negativas, mas em algumas regiões. Na maioria da região, a temperatura varia aí entre 0 e 40 graus, que a vida na Terra suporta. Se a Terra estivesse um pouco mais próximo do Sol, estaria muito quente, não daria para sobreviver. E também se ela estivesse longe, do Sol, nós também não suportaríamos, seria muito frio, que é a questão dos outros planetas, São planetas muito frios para a existência da vida. Então, como nós estudamos nas aulas passadas, o homem dividiu a Terra em linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias teve como referência a incidência do Sol, que bate na Terra. Então, a quantidade de Sol que bate na Terra, aí foi criada aquelas linhas imaginárias, conforme a quantidade de luminosidade que a Terra recebe. Então, nós temos aqui, a Terra é um ponto minúsculo na imensidão do universo, com outros 7 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno fazem parte do sistema solar. Vamos ver uma imagem daqui a pouco. E também como eles recebem recebe a luz do Sol. No entanto, outras condições favoráveis, como a presença de água na forma líquida, oxigênio e temperatura adequada, fazem da Terra o único planeta entre os identificados pelo ser humano que permite a existência de forma de vida como conhecemos, Então, a Terra que tem essas condições ideais para a vida, Informamos, vocês devem saber que, por mais que existem especulações de extraterrestre, até hoje não foi identificada vida, nenhuma outra forma de vida em outros planetas, O único planeta que tem vida é a Terra, A Terra.
até hoje nunca foi identificado. Aqui nós temos o sistema solar. Como eu falei para você, que ia mostrar para vocês a imagem. Então, aqui é uma imagem fictícia, é claro, do sistema solar. Nós temos o Sol aqui como centro. Nós temos os planetas, né? Você vê aqui Vênus, Mercúrio bem próximo ao Sol, muito quente. Vênus, Marte. Aí nós temos aqui a posição da Terra, Júpiter, Saturno, Urano e cá embaixo Netuno. Né? Esses planetas, vocês estão vendo aqui essas bolinhas aqui, que são os satélites, né? Luas, né? Também aqui também de forma fictícia, aqui está marcando que Júpiter, Marte tem 2 luas. A Terra nós sabemos que só temos, né, um satélite natural, que é a Lua, só temos uma Lua, e essa Lua influencia muito na movimentação da maré, no plantio. Aí nós temos aqui Júpiter, né, com um bocado de Lua, Urano, Netuno. Aqui nós temos um bocado de pontinho branco aqui, que são asteroides. Vamos dizer assim, o que seria asteroide? Pedras que ficam também como a Terra sobrevoando o espaço. E nós temos o cometa, né? Uma forma, no caso, um corpo celeste pequeno de dimensão formado por partículas sólidas no núcleo de forma luminosa, de fraca luminosidade, né? Cercada por gases que, ao se aproximar do Sol, apresentam uma cauda luminosa de grande extensão. Às vezes, daqui da Terra dá para a gente observar alguns planetas que estão no sistema solar. Né? Aí nós temos a Terra, é o terceiro planeta mais próximo do Sol, é também o quinto maior planeta do sistema solar, atrás apenas de Júpiter, que é o maior, Saturno, Urano e Netuno. Além dos planetas, outros corpos celestes fazem parte do sistema solar. A exemplo dos cometas e satélites. Alguns planetas possuem satélites naturais, corpos que, pela ação da gravidade, orbitam ao redor deles. Marte, por exemplo, tem 2 satélites. A Terra, apenas um, que é a Lua. Né? Nós comentamos sobre isso. Pronto, então aqui nós vamos falar agora um pouco sobre a forma da Terra, né? Nós já estudamos um pouco. Essa imagem aqui fala que a Terra não é uma forma arredondada perfeita. Ela é achatada nos polos e mais gordinha no seu equador, no meio, né? Tanto que nós vamos ver aqui, tem informação de que a circunferência da Terra aqui, né, de um polo norte ao polo sul, né, fazendo uma volta completa, ele tem 40.009 quilômetros, enquanto nessa parte aqui nós temos 40.760. Então nós temos 67 quilômetros de diferença, né, da circunferência da Terra na parte do Equador em relação a circunferência da Terra em relação aos polos. Então a Terra ela é um pouco achatada nos polos e mais gordinha no meio do Equador. E a posição da Terra ela é inclinada em relação ao Sol, né? Ela tem esse formato aqui, você vê que, né, ela está um pouco inclinada. Aqui existe o eixo, né, central, né, imaginário, em que nos dá a posição da Terra em relação ao Sol, fica meio inclinado. Então vamos à leitura desse texto aqui. Rapidinho. A Terra é uma esfera perfeita. A Terra não é uma esfera perfeita. Além de apresentar elevações, montanhas, cordilheiras, depressões, que são vales, sua superfície é lentamente achatada nos polos e abalada na altura da linha do Equador. A circunferência equatorial da Terra, como eu falei, é de 40.076 quilômetros, ao passo que entre os polos ela é 4.009 quilômetros, né? Então, por isso dizem que a Terra é uma esfera, ou seja, tem forma semelhante de uma esfera. Bem, então, consequências térmicas da forma da Terra. A forma da Terra tem incidência diretamente na distribuição solar sobre o planeta
e interfere na temperatura e na duração da estação do ano. Observe. Aí nós temos essa imagem aqui, né, que ele separou em 1, 2 e 3. Aí ele explica que essa região 1 recebe mais incidência do Sol, é maior e recebe mais a incidência do Sol, né? É a região do Equador, a região onde está a parte da Terra. Então, essa parte aqui é a parte mais quente. Aqui, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, é chamado de zona temperada, né? Uma zona intermediária. E aqui também, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, também tem outra zona temperada. São locais que as temperaturas são semelhantes. E nós temos os polos, regiões onde recebe menos luminosidade e são regiões mais frias, geladas. Se vocês procurarem na internet reportagens sobre o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, eles são regiões geladas, né? Aqui nós temos o urso polar, aqui nós temos os pinguins, onde vive aqui no sul, certo? Então eu vou dar uma lida, mas a lida desse texto refere-se a essa questão de luminosidade da Terra, né? A forma da Terra influencia diretamente a distribuição solar sobre o planeta, interfere nas temperaturas nas condições de estação do ano. Observe a figura 5, foi essa que eu mostrei para vocês. A área 1, 2 e 3 recebe igual quantidade de energia solar. Entretanto, por causa da curvatura da Terra, a área assinalada como número 1, que é a região do Equador, é mais iluminada e aquecida, né, em relação a 3, que é menos iluminada. Por isso, em regiões nós temos assim, tipo assim, aqui no Equador, né, nessa parte aqui no meio onde nós vivemos, a duração do dia e da noite tem o mesmo tempo, a variação é bem pouca. No caso, nós sabemos que às 6 da tarde começa a escurecer e às 6 da manhã começa a clarear. E isso, vamos dizer assim, seria 12 dias na parte noite, 12 dias, 12 horas noite e 12 horas dias. Então, a variação de uma para outra é muito pouca, mas é sempre assim, meio a meio. Já nessas outras regiões, a depender da estação do ano, o dia é maior ou a noite pode ser maior. No Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, tem regiões que, tipo assim, aqui, né, vou falar do Ártico. No Ártico, quando é verão, geralmente tem região que não escurece, né? Ela fica iluminada durante o dia todo. Não é aquele sol forte, porque é região gelada, para derreter o gelo, mas é região em que, no verão, não tem noite, ou se fica escuro é apenas uma hora só. Uma hora escurece, depois de uma hora clareia. E também no inverno tem essa região, é a região que fica 2, 3 meses sem luz do sol. Tanto o Círculo Polar Ártico como o Círculo Polar Antártico. E isso porque eles estão na extremidade e a luminosidade nelas são menores. Então há essa variação entre a parte do dia iluminada e não iluminada. Depende muito depende muito assim. Na estação não é que depende, na verdade, no inverno, o inverno é rigoroso, com pouca luminosidade, e no verão ela tem mais luminosidade. Bem, então, né, como nós estamos nessa parte aqui, vamos continuar. Zona de iluminação e aquecimento. No percurso 6, ou seja, no capítulo anterior, né, você conheceu os 4 paralelos que recebem nomes específicos. Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Esses paralelos são importantes justamente porque servem para delimitar as zonas de iluminação e de aquecimento da Terra pelo Sol, foi o que eu já comentei com vocês. O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio marcam, respectivamente, a parte norte e ao sul, linhas próximas da esfera terrestre onde os raios solares conseguem atingir de forma perpendicular à superfície. Entretanto, isso acontece apenas uma vez no ano em cada hemisfério. 21 de junho
Trópico de Câncer, né? Quando tem início o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. E 31 de dezembro no Trópico de Capricórnio, quando tem início o verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Em outras palavras, o que é que ele está falando aqui? Que em 21 de junho é quando o Sol está batendo em maior intensidade no hemisfério norte. Ou seja, nós estamos agora em julho, então isso quer dizer que nesse período, né, no hemisfério norte, é o verão. Né? Vamos botar o hemisfério norte, vamos tomar com referência os Estados Unidos, que está no mesmo continente que a gente. Então, nos países, né, que estão como Estados Unidos, Itália, França, está no verão, porque eles estão na parte no círculo polar, da parte norte do hemisfério. Então lá agora é verão. E para a gente, claro, para a gente agora é inverno, é o período de mais frio, de muita chuva. Isso porque o Sol está batendo com maior frequência lá em cima, então lá é verão. E ele fala aqui, no dia 21 de dezembro, no Trópico de Capricórnio, ou seja, no dia 21 de dezembro é quando começa o nosso verão. Então é verão para a gente e vai ser inverno para ele. Então, nesse período agora que nós estamos, é verão no norte e é inverno no sul. Quando chegar em dezembro, 21 de dezembro especificamente, nós temos o verão aqui no sul e lá no norte será inverno. Essa vasta área da zona da Terra, entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, recebe o zono de zona tropical ou zona intertropical. Nessa zona bastante iluminada e aquecida pelo Sol, a diferença de duração entre o dia e a noite é pequena no decorrer de todo o ano. Foi o que eu falei, né? Então, nessa região aqui, ó, aqui é a zona chamada de zona temperada do norte e zona temperada do sul. Aqui é a zona tropical. Nessa zona tropical, foi o que eu falei para vocês, que, como ele fala aqui, a diferença entre dia e noite é pequena, né? Mas nas áreas que ele vai falar aqui embaixo, que nessas áreas aqui de cima, a diferenciação entre dia e noite é muito grande, porque da incidência do Sol. Nas áreas da Terra compreendida entre os trópicos e os círculos polares, né? Entre os trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar, aqui, essa região aqui, né? Entre os círculos polares, recebe raios solares inclinados no decorrer do ano. Nessas zonas temperadas, os dias de inverno são curtos, de curta duração. Os de verão, longo e de longa duração, no caso que ele está falando, né? No inverno, a noite é mais longa e no verão, o dia é mais longo. As zonas polares, situadas entre os círculos polares e os polos, a duração dos dias também varia muito ao longo do ano. Durante o inverno, algumas áreas ficam sem receber a luz solar durante meses, enquanto no polo oposto o verão apresenta insolação prolongada, né? Então, lá vamos dizer no norte, né? No norte, nesse período agora que é verão, então na região polar, lá praticamente não tem noite, né? É 24 horas de luminosidade, enquanto no sul, né, nesse período agora, o sol não bate lá. O período lá é de pouco sol. Assim, nós estamos falando aqui de norte e sul, mas até no Brasil nós temos essa diferença. Eu fui um período para o Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Sul começa a escurecer às 10 da noite. 10 da noite é que quando assim, a gente acha que é 6 horas, é 10 horas da noite, quando começa a escurecer, né? Que o Rio Grande do Sul já fica na parte bem baixa do continente. Os círculos polares, vou aumentar aqui, são os círculos polares, no caso aqui, são os círculos polares ártico e antártico que determina ao redor dos polos norte e sul
o alcance máximo dos raios solares no início do inverno em cada hemisfério. Isso ocorre em 31 de dezembro, no Círculo Polar Ártico, quando inicia o inverno no hemisfério norte, e 31 de junho no Círculo Polar Antártico, quando inicia o inverno no hemisfério sul. A existência das ondas apresentadas na figura 6 não é consequência apenas da forma do nosso planeta. Dois outros fatores também exercem influência: a inclinação do eixo da Terra e o seu movimento de rotação e o movimento de translação. No caso, ele fala que essa incidência de Sol, né, no planeta não tem só a ver com o Círculo Polar Ártico e Antártico, mas também tem a ver com a inclinação da Terra, que eu já mencionei que ela é inclinada, e nós vamos falar nos próximos capítulos sobre o movimento de rotação e translação, que isso faz com que varie a temperatura no nosso planeta, ok? Então essa é a aula de hoje, eu vou estar mandando esse texto para vocês. Como vocês sabem, qualquer dúvida, não entendimento, vocês mandam um retorno para mim. Eu demoro, mas respondo. E se vocês verem que está demorando demais, insistam na pergunta novamente, que eu vou ver que vocês estão me chamando a atenção e eu respondo vocês, porque tem muitos alunos e às vezes eu me passo em alguns em responder. Mas é só insistir que eu respondo, viu? Bom dia, boa semana para vocês.